Nós agora vamos compartilhar 6:10. Nós vamos no Efésios 6:10 eu vou ler para vocês aí até o 20, tá? O tema é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é um tema forte porque aqui nesse tema foi aplicado pelo apóstolo Paulo na carta de Efésios, aonde no contexto se trata acerca, do cristão, de nós cristãos estarmos revertidos pelo poder de Deus contra o inimigo, contra as coisas más, amados. Então nós temos que todos os dias estar revertidos do poder de Deus e nos fortalecer no Senhor. Porque a Bíblia também fala que a gente ia passar por aflições. Porque nós somos semelhança e imagem de Deus. E nós sabemos que ali Cristo falou que Ele passou e que a gente iria também passar, amados, por aflições aqui. Mas aqui também deixa, aqui dentro da Bíblia, está falando, aqui na carta de Paulo, quando Paulo deixa aqui em Efésios, está dizendo que nós devemos nos revestir com as armaduras de Deus. Olha que coisa linda. Então, todas as vezes que houver alguma preocupação, a gente se preocupar com algo, a gente tem que buscar esperança na palavra. Porque lá está dizendo sobre aflição, mas Jesus não ia deixar somente isso. Ele disse que Ele venceu o mundo, Ele venceu. Então Ele está dizendo assim: ei, amados, para com isso. Eu consegui, eu também vim em carne e osso. E eu venci, então vocês também vão vencer. Não está escrito lá que vocês iriam vencer, mas Ele está dizendo: eu venci, então está dizendo: vocês também podem vencer. E a gente tem que tomar posse disso. Amados, aqui está dizendo assim, vamos ler em Efésios 6:10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho, não foi o ministério, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Amados, nessa carta de Efésios aqui nos deixa vários ensinamentos. Aqui está falando que antes de levar o Evangelho, nós temos que ter uma preparação, amados. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Há uma preparação. Está falando em todo o tempo orar e em espírito. Aqui está falando que antes de sair para uma batalha de evangelismo, toma posse das armaduras. Toma posse da couraça da justiça, do capacete da salvação, dos calçados para levar o evangelho de paz, da espada
que é a palavra. O que está falando sobre espada? O que está falando sobre a palavra? Está falando que ela é como uma espada, ela corta, ela vai e entra onde tem que entrar, ela vai fazer o que tem que fazer. Uma espada na mão de alguém que sabe manejar, é uma arma potente. Eis aí a palavra, uma arma potente ao cristão. Então nós temos, amados, que estar o tempo inteiro nos preparando, porque nós estamos numa guerra espiritual, sim. Essa noite eu tive uma batalha espiritual em sonho, bispo, e foi uma batalha terrível. Até pessoas que já morreram, intermédio de uma pessoa, veio falar comigo dizendo: ei, tem alguém aqui falando como se estivesse falando pelo telefone. E eu falei o nome da pessoa, e aí dentro do sonho eu percebi que era uma armadilha espiritual, e ele se manifestou. E ele pulou em cima de mim, era um homem horrível, terrível, cheio de sangue, terrível, gente. Mas em momento nenhum eu tive medo. E eu comecei a falar para ele: eu sou filha do Deus Altíssimo. Jesus Cristo é o meu rei. E eu falava, bispo, com convicção, com força. Ele, de começo, para me amedrontar, ele não recuou. Ele continuou olhando para mim e rungindo, e fazendo aquela cara estranha. E eu continuei falando para ele: eu sou filha do Deus Altíssimo. E eu continuei falando e guerreando até que ele sumiu. Então entenda, ele vai tentar te amedrontar para ver se você tem medo. Mas se você for firme e ter convicção da tua identidade, a quem tu pertence, ele não tem poder. A palavra disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, amados, quantas vezes nós somos crentes ainda amedrontados, medrosos, com medo de falar a palavra, com medo de algo nos atingir? Aqui Paulo está dizendo: orai, porque Paulo está dizendo: ora por mim, porque ao abrir da minha boca tem que sair a palavra perfeita. Porque ele está indo nas cadeias, está indo lá nos cativos. Amados, é muito fácil chegar aqui dentro da igreja e falar o evangelho para vocês, porque aqui eu estou no meio de pessoas cristãs, eu estou no meio de pessoas que têm fé. Eu quero ver chegar na boca de fumo, eu quero ver chegar numa praça, eu quero ver chegar na escola, eu quero ver chegar para o vizinho, eu quero ver chegar para teus parentes que te criticam o tempo inteiro. Deus está nos chamando para um tempo de fortalecimento nele, para que a gente mais não tenha medo, para que a gente leve o evangelho com eficácia. Amados, se não formos testemunhos lá fora, de nada adianta sentar aqui, joelhar e somente vir orar e querer receber a bênção. A gente tem que fazer sim a diferença. E essa diferença é aonde nós estamos. É aonde nós pisamos a planta dos nossos pés. E não é só por um falar aqui, não é só por vir aqui no altar e falar, não. Tem que ser em prática, tem que praticar, amados. E essa firmeza só vem, primeiramente, com muita oração. A gente tem que orar até mesmo para poder ter entendimento da palavra. Temos que orar, pedir ao Senhor: Pai, a minha mente é de Cristo. Espírito Santo, me revela. Jejuar para que quebre a nossa carne não é fácil. Não é fácil. Porque o dia que você tira para jejuar, é um monte de coisa que vem. Mas a gente tem que jejuar. Porque dos dois, ou você alimenta a carne ou você alimenta o espírito. E o que tiver mais forte, ele vence. Se a nossa carne todo dia está mais forte, ela vai vencer em nossa vida. Mas se o nosso espírito estiver fortalecido, é Ele que vai permanecer firme. É Ele que vai ser a nossa fortaleza. Porque Deus trabalha no espírito. Deus trabalha no espírito. Não é na carne. Aqui está falando que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue.
Está falando que é muito além. Amados, se a nossa luta não é contra a carne e nem é contra a sangue, por que estamos alimentando a carne? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que o nosso espírito vivifique todos os dias, para que o nosso espírito possa falar ao nosso interior, ao nosso coração, e nós entendermos que somos pequenos perante a esse Deus que é tão grandioso. Porque quanto mais próximo de Deus, menor você se sente. Porque Jesus disse isso para os discípulos, que lá no céu, no reino do céu, o menor é o maior, aquele que serve é que é o maior. Precisamos aprender a ser servos, amados. Amamos ser servidos. É maravilhoso ser servido, mas servir tem que ser melhor ainda em nossa vida. Servir tem que ser melhor ainda em nossa vida. E dentro ainda aqui da palavra, falando sobre a armadura de Deus. Em tudo, Efésios 6:10 se encaixa. No teu trabalho, na escola, no evangelismo, nos teus projetos. Antes de fazermos, temos que perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade que isso aconteça? Senhor, é da vontade que eu faça isso? Outro dia ministrei para os jovens aqui e fiquei pensando nesta noite, nesta manhã vou falar novamente. Eu falei, amados, que devemos orar. Numa quarta-feira que eu ministrei aqui, eu falei sobre propósito, eu falei sobre produtividade. E dentro dessa palavra o Senhor continuou trabalhando em mim na semana. E Deus disse assim: filha, o que você falou precisa praticar, não adianta só falar. Que é você ser excelente em algo. Você pode fazer várias coisas no reino, mas você precisa ser excelente em algo. Às vezes queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas as 10 estão perfeitas. Deus está dizendo, se você pega um ministério, ou você pega algo para a tua vida, e não está te trazendo paz, não provém dele. O que vem de Deus tem que trazer paz ao teu coração. Até o não de Deus traz paz para nós. Eu estou querendo dizer a vocês aqui, se pegou o ministério e está trazendo peso, quando a pessoa fala com você, você começa a tremer, você começa a ficar nervoso, você precisa entregar, porque às vezes você está tirando o lugar de alguém que possa fazer aquilo perfeito. E se você sente que você faz algo melhor do que uma pessoa que está dentro do ministério, dando um exemplo, eu estou no ministério infantil. Aí vem Edilene, ela sabe que ela tem uma prática, ela tem um dom que Deus colocou dentro dela, mas ela nunca falou para ninguém. O que Edilene pode fazer é começar a ajudar nesse ministério. Não enterra os seus talentos, não enterra o tesouro. Porque, amado, o que mata o ministério chama-se orgulho. Orgulho de entregar, orgulho de se entregar. Então precisamos começar a ouvir e a sentir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O Espírito Santo está nos dizendo nesta manhã que tudo que pegarmos, fazermos com muito amor, porque não é para vocês, é para Deus. E o que é para Deus tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que ser o melhor. Ah, eu vou lá hoje, eu vou cantar qualquer louvor. Não é qualquer louvor. Porque Deus não dá qualquer coisa para os seus filhos. Vocês não aceitam qualquer coisa de Deus. Vocês querem o melhor porque sabem que Deus é fiel e vai dar o melhor. E por que você não tem dado o seu melhor? Nesta manhã, Deus está falando conosco
para nos fortalecer nele e depender totalmente dele. Porque, amados, muitas vezes fazemos sim as coisas para Deus de qualquer forma. Mas o reino de Deus não é bagunçado. É muito bem organizado. E Deus ainda nesta semana, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre o ministério infantil. Ele disse, por que, Cirlândia, as crianças estão indo brincar na igreja? E eu me envergonhei porque eu tenho visto as crianças correndo dentro da igreja. Elas estão vindo somente mais por brincar. E Deus disse, minha casa não é casa de bagunça, é de aprendizado. É onde eu quero falar com os meus filhos. E muitas vezes nós brincamos. E quando Deus falou isso sobre as crianças, amados, eu fiquei me imaginando que a gente quer fazer um ambiente gostoso, onde as crianças queiram falar com os pais. Ai, bora para a igreja, vamos para a igreja, mãe, vamos, pai, para a igreja. Mas aí Deus, ele esmiuça o coração para saber a intenção do coração. Ele não quer saber se você veio aqui, sentou e ajoelhou. Ele quer saber qual foi a intenção de você ter chegado até aqui e ajoelhado e orado. Senhor, eu estou indo hoje lá na casa, estou indo na igreja porque me convidaram para ir. Senhor, eu estou indo na igreja somente porque eu queria que fulano também, vai que fulano foi. Ou Senhor, eu estou indo na igreja para te adorar, para que o Senhor, papai querido, continue falando comigo, como já falou aqui na minha casa. Deus, amados, não é como nós, que olha somente a aparência. Deus, ele vê muito além. Ele olha o que está dentro, o que está muito além de nós. Então, que nesta manhã possamos entender o recado de Deus. Fortaleça no meu poder. O Senhor está dizendo, aprenda a depender de mim. Não vá para minha casa somente por ir. Não faça as coisas no ministério somente por fazer. Mas que seja, amados, que seja como a primeira vez de chegar aqui e subir aqui e falar a palavra do Senhor. Não qualquer coisa, mas dizer, Espírito Santo, usa a minha boca, porque eu não sei nem o que falar, mas tu tem a palavra que traz vida. E Deus, amados, não está procurando pessoas cheias de si. Ele está procurando vasos que ele possa encher do poder dele. Ele está procurando pessoas que estejam disponíveis a dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E ele não precisa de pessoas somente no altar. Ele não precisa que eu use esse microfone, somente usando esse microfone que eu fale a palavra dele. Ele quer que quando eu estiver passando na rua, eu vejo uma pessoa triste, ou ela até alegre numa porta de um lugar, e eu chamo ele e digo, por favor, Deus está pedindo que eu fale isso. E amados, não é questão de revelação, é o que a palavra diz. A palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas a gente está esperando o pastor dizer, o bispo dizer, Cirlândia, hoje tem evangelismo, vão lá para a Praça São Pedro. Não precisa não, amados. Como tem uma ministração de um bispo que eu assisti, ele disse assim, a padaria não avisa, o pão já está assado, você vai lá e compra o pão. O mercado não avisa, hoje tem promoção, você chega no mercado e vê a promoção. E muitas vezes a gente está esperando chamar para ir para a igreja, esperando chamar para ir para o evangelismo. Está na hora de nos mover. Fazer independente de que olhem para a gente, independente do que fale. Parar de esperar aplauso. Às vezes a gente só quer louvar se tiver aplauso, só quer louvar se sentir. Hoje eu senti, hoje eu louvo. Eu não estou sentindo, hoje eu não louvo. Hoje eu estou bem, eu vou para a igreja. Hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa entrega. Deus quer a nossa entrega.
Eu vim aqui, Senhor. Eu estou caco. Trabalhei hoje o dia inteiro, mas estou aqui. Então, amados, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A palavra é clara, clara, clara. E vamos nos revestir com a armadura de Deus. E nos fortalecer no seu poder. Nos fortalecer no seu poder. Que o Senhor possa renovar as nossas forças nesse tempo tão complicado. Nesse tempo onde estamos de uma geração totalmente corrompida, mas não está nada fora do que a palavra diz. Está tudo aqui escrito. Tudo. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está aqui, dentro da palavra. Se você está horrorizado com as coisas que estão acontecendo, é porque você não lê a Bíblia. Ah, estou perplexo, olha como que está. A Bíblia está dizendo que tudo isso ia acontecer. E Paulo aqui nos alerta para que estejamos fortes no Senhor. Para que no final de tudo possamos dizer: combati o bom combate e guardei a minha fé. Então, amados, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Essa é a mensagem dessa manhã que eu deixo para vocês. Gostaria de pedir que vocês se levantassem para a gente fazer uma oração. Porque toda palavra ela é regada por oração. Do início ao fim tem que ser regada por oração. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que nesse momento peça essa força ao Senhor. Diga: Deus, sonda o meu coração. Qual tem sido a minha intenção, Senhor, no teu reino? Qual tem sido a minha intenção na tua casa, na tua presença? Senhor, fortaleça-me, Pai. Para que eu não lute mais, papai querido, na minha própria força. Mas que eu confie no Senhor, Pai, que é o Deus que tem poder. Sem ti, Senhor, eu não sou nada, nada. Sem ti eu não tenho força. Mas o Senhor é o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E aquilo que eu não posso fazer, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor é o Deus do impossível. Eu não sei qual é a sua luta, a sua causa, amados. Mas eu só sei de uma coisa. O nosso Deus é o Deus que nos fortalece e muda situações. Pai, em nome de Jesus, neste momento, grandioso Deus, nós colocamos em suas mãos, papai querido, agora, papai querido, todos, papai querido, nossas preocupações, os nossos desejos, Pai. Porque o sim e o não vem do Senhor, Pai. O planejar pode ser nosso, Pai, mas a última palavra é do Senhor, o concretizar é de Ti, Pai. Meu Deus, quem entrou aqui nesta manhã, papai querido, para ouvir Tua voz, Pai. Que o Senhor, papai querido, fale ao coração e continue falando, Pai. E que essa palavra, Senhor, seja para nos fortalecer, Senhor. Seja, papai querido, para chamar a nossa atenção, papai querido, de que forma, papai querido, nós devemos estar em Tua presença. Fortalecei-nos, Senhor. Fortalecei-vos, Senhor, no Teu poder, na força, papai querido. Assim como diz aqui em Josué, papai querido. Força e coragem, Pai. Esse é o nosso tema. E nos dê, Pai, força e coragem, papai querido, para levar o Teu evangelho, para levar a Tua palavra, Pai. Para, papai querido, resgatar almas, vidas, papai querido. Que sejamos ganhadores de almas, Senhor. Pescadores de homens, assim como o Senhor chamou Pedro, Pai.
Em nome de Jesus, meu Deus querido, que sejamos exemplo e testemunho em nossa casa, em nosso trabalho, no meio da nossa família, parentesco, Pai. Que sejamos, papai querido, testemunhos do Senhor e do teu amor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. E fortalecei-nos no teu poder, Pai. E nós te agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, bispo.